Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Espero que sim! Vamos lá para mais uma leitura. Depressão. O que todo cristão precisa saber. Esse livro é do Dr. Ismael Sobrinho. Vamos iniciar com um prefácio do pastor Paulo Mazzoni. Vivemos em uma sociedade estressada, ansiosa e muito agressiva. Os fatores emocionais, físicos e espirituais causadores de sofrimentos, perdas, traumas, angústia e ansiedade estão por toda parte, sendo abundantes e universais. As crescentes pressões e demandas têm nos levado além do nosso limite. As pessoas mais capacitadas colocam esse limite distante. Quando o limite é desrespeitado, cobra-se um preço alto em algum momento da vida. Nesta época hostil e tóxica em que vivemos, percebemos que há pessoas ficando mais tristes, desinteressadas, isoladas, perdendo o prazer de viver e de lutar por seus objetivos, carregando muita culpa e se mostrando carentes de autoestima. Há uma sensação de cansaço generalizada na sociedade, a perda da concentração e irritabilidade constante. É nesse ambiente de sensível perda de qualidade de vida, nos aspectos físico, emocional e espiritual, que percebemos o aumento da depressão, uma enfermidade que é incompreendida, embora seja comum e tenha ficado conhecida como o mal do século. E a depressão não escolhe pessoas de um grupo específico, independentemente de posição social, idade ou religião. A depressão tem atingido milhões de famílias em todo o mundo. Por outro lado, a igreja evangélica brasileira tem crescido de maneira impressionante. Uma igreja ainda jovem, mas em contínuo amadurecimento e que tem à sua frente o enorme desafio de pastorear e discipular milhões de novos membros. Entre esses membros, muitos vivem a dolorosa realidade da depressão, mesmo que se possa dizer que a missão principal da igreja é a evangelização. Cabe a ela proporcionar um crescimento integral para o corpo que combine e equilibre quantidade, qualidade e unidade. Dentre tantos desafios que a igreja enfrenta, destaca-se o reconhecimento de ser a entidade que represente Deus na terra. Acreditar que Deus deseja curar e restaurar os que sofrem e, com base em tal consciência, conseguir efetivamente ajudar a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, consolar os que andam tristes e trazer renovo aos que têm espírito oprimido. Como eu já respeitava e admirava profundamente a vida, a capacidade e o trabalho do Dr. Ismael, abri este livro com muita expectativa e devo confessar que, ainda assim, fui surpreendido. Não consegui parar a leitura e a cumprir em poucos dias. Dou graças a Deus pela inspiração que o Senhor lhe concedeu na produção deste trabalho. O Dr. Ismael escreve com a autoridade de quem há anos dedica-se como médico psiquiatra ao tratamento de tantas pessoas e que tem visto seus esforços coroados de tanto sucesso. Neste livro, ele apresenta as várias facetas da depressão numa linguagem acessível e atraente. Ele nos encoraja na direção da cura, da quebra dos preconceitos, da esperança, acima de tudo, e nos leva a desejar ser usados por Deus como agentes de restauração da alma. Creio que este livro tão interessante, acessível e ao mesmo tempo profundo, corajoso e repleto de sugestões práticas é nas mãos do leitor um autêntico manual de qualidade de vida. Seguramente este livro contribuirá para o bem do indivíduo e para que a comunidade cristã possa amadurecer e se capacitar para abordar com sabedoria e eficácia tão sensível e demandada questão da depressão. Assim,
Depressão, o que todo cristão precisa saber, é um livro muito especial para mim e creio que será para muita gente. É, sem dúvida, um presente de Deus para a igreja brasileira. Tenho o privilégio de recomendar a sua leitura a todos e o faço com grande entusiasmo. Introdução. Este livro teve origem nas inúmeras experiências que tive ao longo de 12 anos de prática psiquiátrica. Ao atender inúmeros cristãos com depressão, percebi que alguns rótulos e tabus usados com alguma frequência entre esse grupo deveriam ser quebrados. Embora seja uma doença comum, a depressão ainda não é conhecida de maneira adequada por muitas pessoas em nossa sociedade, sobretudo os cristãos. Pessoas deprimidas, além de sofrerem preconceito e incompreensão, não encontram espaço para falarem abertamente sobre as limitações e os sofrimentos impostos pela doença. Entre cristãos, o preconceito e o desconhecimento parecem ser ainda maiores. A depressão normalmente é vista como problema espiritual e uma doença que não acomete pessoas que frequentam uma igreja. Às vezes, o diagnóstico vem até acompanhado de um juízo de valor do tipo: isso não acontece com quem é cristão de verdade, ou rótulos similares. Os que são acometidos de depressão têm sido acusados de estarem sem fé ou em pecado, ou que a depressão ocorre por não estarem orando o suficiente, ou estarem oprimidos espiritualmente, fazendo uma associação velada ao estado de possessão demoníaca que seria próxima numa escala imaginária desse grupo. Ainda que nas últimas 2 décadas tenha ocorrido um aumento da procura e do interesse em conhecer melhor a doença, existe claramente uma valorização dos aspectos espirituais em detrimento dos fatores emocionais e biológicos como agentes causais da doença. Isso pode ser exemplificado por meio de algumas experiências que tive em minha prática clínica. Ao longo deste livro, usarei exemplos da minha experiência clínica no decorrer dos anos, mantendo preservada a identidade dos meus pacientes por meio de nomes fictícios. Pastor Severino era líder de uma igreja pentecostal, cristão dedicado ao estudo da palavra e à oração. Era visto por todos como um homem piedoso, forte, emocionalmente estável e capaz de suportar qualquer tribulação ou adversidade. Exercia um trabalho reconhecido na recuperação de dependentes químicos e com pessoas que sofreram diversos tipos de abuso ao longo da vida. Entretanto, após um período de sobrecarga em suas atividades eclesiásticas, o pastor Severino começou a se mostrar triste, aparecia angustiado, perdendo aos poucos a concentração e a memória, especialmente quando preparava seus sermões. Além disso, passou a apresentar dificuldades para dormir, irritabilidade e falta de prazer nas atividades que mais gostava de realizar. Nitidamente, esses sintomas indicavam que ele estava passando por um quadro depressivo que comprometia sua vida social e espiritual. Com o tempo e a falta de cuidados médicos, poderia haver desdobramentos no seu corpo físico. Como todo homem fervoroso na fé, o pastor Severino passou a frequentar um monte, dedicando-se muito mais às suas disciplinas espirituais. Ele aumentou as horas em que passava em oração, até que no final do ano já não tinha energia, nem mesmo para isso. Quando isso aconteceu, seguindo o exemplo do profeta bíblico Elias, ele começou a pedir a Deus que o levasse para junto de si, uma vez que era cristão e não tinha coragem de tirar a própria vida. Em seu atendimento, falou-me das suas angústias e disse desejar ardentemente que algum caminhão perdesse os freios e o matasse, ou que tivesse um infarto fulminante, ou qualquer morte natural sem sofrimento que o levasse para o céu.
Após 1 ano e meio de sofrimento e com repercussões negativas em sua igreja e família, o pastor decidiu procurar aconselhamento com outro pastor mais experiente, que o orientou a procurar um psicólogo, sendo posteriormente encaminhado a um psiquiatra. No primeiro momento, ele relutou muito a tudo isso, mas como estava perdendo o controle sobre seus sentimentos e prejudicando a igreja e sua família, resolveu enfim procurar ajuda médica. Suas palavras durante o primeiro atendimento demonstraram o que boa parte dos cristãos pensa quando o assunto versa sobre os problemas psiquiátricos emocionais, como já indicamos. Não sou doido para estar aqui, depressão é falta de fé, é algum pecado que não consegui eliminar, é porque perdi a comunhão com Deus e deixei de orar muito. Doutor, deve ser alguma brecha no mundo espiritual e o diabo está me oprimindo. Com as entrevistas feitas, foi descoberto que em sua família havia inúmeros casos de depressão. Por conta disso, ele pensava e sempre afirmava que a sua depressão era fruto de maldição hereditária. Essa é uma nova doutrina surgida no Brasil em meados da década de 1990, que associa problemas de toda ordem que se estendem por gerações em uma família a uma maldição que precisa ser quebrada. Parece ser uma regra entre certos grupos cristãos ignorar os fatores genéticos como fonte ou origem de transtornos emocionais. 2 anos antes de enfrentar o quadro de depressão, o pastor Severino atravessou um período muito difícil em sua vida, com mudança de cidade, problemas pessoais e ocorrências ministeriais, o que ocasionou uma pressão emocional nunca antes experimentada por ele. Após alguns atendimentos médicos, ele reconheceu a necessidade de tratamento, aceitando enfim o diagnóstico de depressão. Com o apoio da família, resolveu fazer uso da medicação indicada. A medicação proporciona aumento de uma substância chamada serotonina em seu cérebro. Foi orientado a fazer psicoterapia e teve supervisão pastoral. Por fim, após 30 dias, o paciente já apresentava melhora. Ele retornou ao consultório e disse estar conseguindo orar e preparar novamente seus sermões normalmente. Sua esposa dizia que ele já não estava tão irritado como antes e que sua igreja percebia que Severino voltava a ser o pastor que sempre fora. Vencer o preconceito sobre certos quadros clínicos e fazer um tratamento adequado foi um aprendizado muito importante para aquele senhor. Um dos resultados positivos disso é que hoje ele é um pastor mais humano, que tenta escutar com maior discernimento os problemas emocionais dos membros de sua congregação e que evita respostas prontas como você tem que orar mais, você tem que ter mais fé e vamos ver as brechas. Além disso, consegue perceber a importância de um aconselhamento cristão sistematizado. E quando detecta indícios de haver maior gravidade, encaminha a pessoa para psicólogos e psiquiatras para que possa buscar ajuda especializada. Outro caso que tratamos foi o de Ruth, ministra de louvor em um grupo católico carismático, muito atuante em sua comunidade. Ela mantinha uma vida intensa de piedade, oração, santidade e relacionamento com Deus. Após problemas conjugais, iniciou um quadro depressivo marcado por tristeza e angústia diárias. Como era líder em sua comunidade, sentiu vergonha e medo de compartilhar suas fragilidades emocionais com sua liderança, o que é um receio muito frequente. Isso fez que procurasse ajuda médica somente após 1 ano depois do surgimento da doença, fazendo que esta se agravasse bastante. Após ajuda médica e espiritual, Ruth se viu livre da enfermidade. O agravamento poderia ter sido evitado caso houvesse prontidão em aceitar as coisas da perspectiva adequada. Após procurarem ajuda médica e emocional, Severino e Ruth não ficaram céticos nem deixaram de acreditar na cura divina ou no poder da oração. No entanto, ambos se tornaram mais humanos, sensíveis e puderam entender melhor o conceito bíblico de que o homem é um ser composto de uma parte material que abrange corpo físico e processamento emocional.
e uma parte imaterial que abrange a sua natureza espiritual. Eles compreenderam que sem saúde emocional, a vida espiritual e a física são seriamente comprometidas e limitadas. Compreender melhor as distinções entre o que é físico, emocional ou espiritual em um transtorno mental é tão complexo como a depressão. Essa é uma tarefa difícil, mas necessária a todo cristão, sobretudo aqueles que exercem cargos de liderança e aconselhamento em sua comunidade e que são responsáveis pelo cuidado da saúde emocional e espiritual de outras pessoas. Diante do que expusemos, o objetivo deste livro é tentar levar os leitores a vencer o preconceito e a aumentar seus conhecimentos a respeito da depressão em nosso meio cristão, para que mais pessoas possam ter uma visão equilibrada da questão, de modo que isso as cure e ajude a levar também essa cura a outros. Apesar de muitas experiências relatadas neste livro terem ocorrido em um consultório médico, esta não é uma obra científica de medicina. Está baseada em questões médicas e psicológicas, mas acima de tudo é um livro baseado na teologia cristã. Que os tabus sejam quebrados ao longo desta leitura para o bem de nossa saúde.